Bom, gente, então eu vou ensinar para vocês a fazer o olhinho da doguinha, que é do pote. Eu ensinei para vocês lá no Ateliê na TV. Então, a primeira coisa, vocês vão marcar com a lapiseira o molde do olhinho com o stencil. O stencil vocês encontram lá na loja virtual. Eu tô fazendo aqui num pedacinho de EVA pele, para mostrar. Mas vocês vão desenhar isso aqui no molde da cabeça, né? No caso do cachorro, da doguinha, já com a pintura com o esponjado feito, tá? Sem encher. Antes de encher, pinta lá com o esponjado, depois marca o desenho do olhinho. Aí eu marquei, vocês viram que eu marquei todas as partes do olho. E nessa parte de cima aqui, ó, na pálpebra dela, nós vamos pintar aqui, ó, com a tinta. Vocês podem usar tinta pele, pode usar o areia, que é o que eu tô usando aqui. Vou preencher todinha essa parte aqui, eu tô usando o pincel língua de gato. Então, pintadinho aqui. Nós vamos aqui, então, pegar o branco. E nessa lateralzinha aqui, ó, menor no cantinho, dos dois lados, nós vamos preencher com a tinta branca. Então, segue o molde, segue o desenho, né? O risco que a gente fez com o stencil. Claro que essa aqui é uma sugestão para vocês de um modelo de olhinho, né? Vocês podem desenhar o olhinho que vocês quiserem. Aqui, então, os dois lados pintadinhos. Eu vou pegar o azul celeste, que foi a cor que eu escolhi para pintar o olho. Vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. Eu vou preencher, então, essa outra partezinha aqui do ladinho do branco. Eu vou preencher ela dos dois lados. Por isso que o stencil é bom, porque o stencil já dá exatamente o desenho para vocês aqui, para vocês marcarem do tamanho certinho e fica do mesmo tamanho que eu fiz no caso na peça. Pintado o azul, nós vamos preencher então o meio agora com a tinta preta. Só procura preencher aqui, deixar a tinta bem esticadinha, sem deixar aqueles acúmulos. E só preenche o desenho aqui do meio. Tá? Pintado todo ele aqui. Nós vamos secar. Seca com soprador, ou vocês podem secar com secador de cabelo também. E eu vou sombrear por fora do olho, na volta todinha, com a tinta cerâmica clara. Sempre lembrando que essas cores de tinta foram as cores que eu usei na peça, né, da doguinha. Se vocês forem usar outras cores ou outra cor de EVA ou estiver pintando na madeira, vocês podem substituir, né, essas cores. Eu aqui dou essa sugestão pela cor do EVA que eu tô usando. Então, eu faço toda a sombra na volta com cerâmica.
uma sombra mais larguinha, né? Vocês podem deixar ela um pouquinho mais larguinha, porque depois a gente vai escurecer com as outras. Aí eu seco. Vou secar para não correr o risco de tirar essa pintura, nem borrar. E com a tinta chocolate, nessa partezinha de cima aqui onde eu pintei com o pele, eu vou sombrear com o chocolate. Então eu sombreio essa base aqui, por dentro, por baixo. E eu vou também dividir o olhinho. Ele parece um olhinho inteiro, mas eles são dois, né? Ele tem um olhinho mais juntinho. Então, eu vou dividir ele aqui, fazendo uma sombra com o chocolate. Vou secar. Agora aqui, ó, por fora, aí eu não vou fazer, no caso, por baixo, né, do olho, eu vou fazer só nessas laterais. Eu vou escurecer um pouquinho mais com o chocolate. E aqui também, ó, na parte de cima, eu vou escurecer essa sombra um pouquinho mais com a tinta chocolate. Lembrando aquela regra de que a gente vai estar escurecendo essas sombras, mas que a anterior tem que ficar aparecendo. Então, sempre ela vai diminuindo a largura da sombra. Aí, só nessa parte aqui, ó, eu vou vir com a tinta tabaco ou um marrom mais escuro e vou escurecer só o cantinho aqui, que é pra gente dar mais profundidade ainda nesse olho. Depois eu vou pegar, eu uso aqui o grafite lunar, que é uma tinta metálica da Mercury, e eu vou escurecer o cantinho, né, do olho aqui do branco, em cima e embaixo, porque o olho da gente, né, não é totalmente branco, então vou escurecer um pouquinho. Se vocês quiserem substituir, pode usar tinta camurça ou o cinza profundo. Seca. E no azul nós vamos usar 2 tons. Então, primeiro eu usei o azul primário. Para fazer aqui a sombra no azul, na lateralzinha aqui. Uma partezinha azul. Vamos para secagem de novo. E aí, aqui, ó, no mesmo lugar onde a gente fez, só que agora com uma tinta mais escura, eu usei o azul jeans. Nós vamos escurecer um pouquinho mais ainda essa sombra. Tá? Agora eu vou pegar o branco e nós vamos então iluminar em volta do preto.
Ó, eu vou fazer um flotado, depois eu venho dando batidinhas com o pincel de pé para ele formar aquelas rajadinhas do olho. Então, ó, vem com o pincel de pé, faz o degradê na bandeja, passa uma vez aqui, fazendo flotado. E depois vem com o pincel de pé dando batidinhas que ele vai ficar umas rajadinhas no olho aqui. Ok? E aqui a gente vai iluminar então a parte preta, a parte de dentro do preto, ó. Deixa uma bordinha preta e faz a luz no olho, ó, ilumina dos dois lados. No EVA eu sempre prefiro secar, gente, é sempre melhor a gente secar. E aí a gente vai aqui, ó, diluir a tinta chocolate, porque o contorno dele não é preto, é chocolate. Eu vou diluir aqui a tinta na água, lembrando que essa tinta ela tem que estar diluída, então não é muita água, é mais tinta do que água. Aí com o pincel liner eu vou molhar o pincel e vou fazer esse movimento girando o pincel e puxando, que é para não ter acúmulo de tinta na ponta do pincel, ela vai ficar bem fininha. E aí eu vou contornar o olho. Aquela dica de sempre, prende a respiração um pouquinho para a gente conseguir ficar com a mão mais firme. E só vem contornando o olhinho. As laterais. A base do olho. E aqui em cima, vou contornar aqui. E essa voltinha. Essa divisória do olho aqui a gente não contorna, deixa só com a sombra. E a gente já pode então aproveitar essa tinta e já compor os cílios dela. Faz aqui embaixo, no cantinho. E depois aqui em cima. Desse lado, puxando pra fora, de dentro pra fora. De dentro pra fora aqui. E do outro lado a mesma coisa. Só que aí a gente vai puxar pra fora, né? Certo? Então tá aqui o olhinho. Eu vou fazer aqui, ó, o desenho de uma gotinha, tá? Vocês podem usar essa tinta diluída e o pincel língua de gato, ó, e fazer uma gotinha pro lado e pro outro. Tá? Desenho de uma gotinha aqui. E depois com o liner a gente puxa um risquinho para fazer a sobrancelha. Vou puxar aqui, tá?
O meu ficou mais abertinho, né? Porque eu tenho mais espaço. No rostinho dela vocês vão ver que vai ficar menor. Com a ponta 5 do pinta-bolinhas e a tinta branca, eu vou fazer 2 bolinhas aqui no meio, brilho dos olhos. Aí com a ponta número 4, eu faço uma aqui no cantinho e aqui no outro. Mudo a pontinha para número 1. E aí faço um outro pinguinho aqui. Aqui eu fiz a bolinha, né, que vai a bolinha do nariz. Depois, quando vocês forem fazendo o pote, vocês meçam para ele ficar um pouquinho por cima, assim, escondendo um pouquinho a base do olho. E tá pronto o olhinho da doguinha.